Leitura In the Box, seu guia narrado, explorando o fascinante mundo da perfumaria. Sinestesia. Quando os sentidos se encontram. Qual a relação com a perfumaria? Você já ouviu uma música e teve a sensação de que ela cheirava a algo específico? Ou viu uma cor e imediatamente pensou em um sabor ou cheiro? Se sim, talvez tenha experimentado um vislumbre da sinestesia, uma fascinante condição neurológica que entrelaça os sentidos humanos de maneiras surpreendentes. Neste artigo, vamos explorar o que é a sinestesia, como ela se manifesta e, principalmente, de que forma essa condição pode influenciar o universo da perfumaria, onde fragrâncias são transformadas em experiências sensoriais completas. O que é sinestesia? A sinestesia pode ser compreendida sob duas óticas principais: como um fenômeno neurológico e como um recurso estilístico da linguagem. Na linguagem, a sinestesia é uma figura de estilo que combina sensações de diferentes sentidos para criar um efeito expressivo. Expressões como perfume doce, olfato purs paladar ou cor berrante, visão purs audição, são exemplos comuns desse recurso, usado para enriquecer descrições e evocar experiências mais complexas. No campo neurológico, a sinestesia é uma condição em que a estimulação de um sentido provoca, involuntariamente, uma resposta em outro. Pessoas sinestetas podem, por exemplo, ouvir cores, ver sons ou sentir sabores ao tocar determinados objetos. Para elas, os sentidos se misturam de forma automática, espontânea e consistente ao longo da vida, criando uma percepção singular do mundo. Estima-se que cerca de 4,4% da população tem algum tipo de sinestesia neurológica. Mais de 60 variações já foram identificadas, com associações que envolvem cores, sons, sabores, formas e sensações táteis. Algumas das formas mais comuns incluem grafema-cor, associação automática entre letras ou números e cores específicas; som-cor, cromestesia, sons que evocam percepções visuais como formas ou cores; léxico-gustativa, palavras que despertam sabores específicos; som olfativa, sons que evocam cheiros, ou vice-versa. Importante destacar, para os sinestetas, essas conexões não são metafóricas ou figurativas. Elas são experiências reais, constantes e involuntárias. Sinestesia e perfumaria, uma experiência multissensorial. A relação entre sinestesia e perfumaria é especialmente rica, pois o universo dos perfumes, por natureza, é uma arte sensorial que vai muito além do olfato. Fragrâncias bem construídas têm o poder de evocar imagens, emoções, memórias e, para algumas pessoas, até mesmo sons, formas e cores. É nesse território de interseção entre os sentidos que a sinestesia atua como uma ponte criativa e sensível, conectando percepções diversas na construção de experiências olfativas únicas. Primeira criação de perfumes inspirada na sinestesia. Muitos perfumistas relatam experiências sinestésicas ao desenvolver fragrâncias, percebendo notas olfativas como cores, formas ou até sons. Um acorde floral pode ser visualizado como rosado e leve. Já um cítrico pode evocar o verde ou amarelo vibrante de um limão ou um som cintilante. Essas associações sensoriais funcionam como bússolas criativas, orientando a combinação de ingredientes de forma intuitiva e expressiva. Um toque de jasmim pode brilhar em branco, enquanto o vetiver surge como uma presença densa e terrosa em tons esverdeados. Essa percepção ampliada dos sentidos permite a criação de perfumes com identidade mais complexa, profunda e sensível. Segunda, comunicação e design. Sinestésico. Quando o perfume vai além do cheiro, como o olfato não pode ser transmitido por meios digitais ou impressos, a linguagem sinestésica torna-se uma ferramenta essencial na comunicação de fragrâncias. Termos como aveludado, áspero, quente ou suave evocam sensações táteis, visuais ou térmicas, aproximando o consumidor de uma experiência olfativa ainda invisível. Essa forma de descrição estimula a imaginação e torna a comunicação mais intuitiva, sensível e envolvente.
Mas não é apenas no discurso que a sinestesia se manifesta. Ela também influencia a forma como os perfumes são apresentados visual e fisicamente. A cor do frasco, a tipografia do rótulo, o nome escolhido, todos esses elementos podem ser pensados para criar uma sensação coerente entre visão, tato, som e cheiro. Um perfume cítrico, por exemplo, pode vir em embalagem amarela vibrante, sugerindo frescor e vitalidade. A forma do frasco em si intensifica a experiência sensorial. Frascos com ângulos e geometria podem transmitir solidez e poder, frequentemente vistos em perfumes masculinos. Enquanto isso, formas arredondadas ou curvas sugerem sutileza e leveza, sendo comuns em fragrâncias femininas. Mais do que estética, o design multissensorial transforma o perfume em uma experiência completa, onde a embalagem, o nome e a descrição antecipam, sugerem e ampliam aquilo que o olfato está prestes a descobrir. Terceira, a experiência do consumidor. Quando o perfume ganha vida. A sinestesia também se manifesta na forma como vivenciamos perfumes. Mesmo quem não possui a condição neurologicamente, pode ser guiado por experiências multissensoriais que estimulam a imaginação e criam conexões emocionais. Um perfume com notas de lavanda, por exemplo, pode evocar a imagem de um campo florido em tons de roxo. Já uma fragrância cítrica pode remeter à vibração luminosa de um dia ensolarado. Essas associações entre aromas, cores, imagens e sensações enriquecem a experiência do consumidor, tornando a escolha de um perfume algo íntimo e memorável. Além disso, o ambiente onde se descobre uma fragrância influencia profundamente sua percepção. Uma trilha sonora cuidadosamente selecionada, iluminação suave, materiais táteis nas embalagens e uma exposição visual harmoniosa dos frascos ajudam a compor uma atmosfera sensorial envolvente. Nesses casos, elementos sinestésicos são aplicados de forma estratégica para amplificar o impacto do perfume, antes mesmo que ele toque a pele. Mais do que um simples produto, o perfume se transforma em uma experiência completa, onde os sentidos se entrelaçam e emoções são despertadas. Match of Senses, sinestesia como inspiração criativa. Todo o percurso sensorial explorado até aqui ganha expressão concreta na coleção Match of Senses, da In The Box. Uma linha autoral desenvolvida a partir do conceito de sinestesia. A ideia surgiu de maneira espontânea, nutrida por uma profunda conexão com as artes, da música à pintura, e por uma sensibilidade aguçada aos cheiros. O criador da Match of Senses encontrou na sinestesia um terreno fértil para desenvolver fragrâncias que ultrapassam os limites tradicionais da perfumaria. Para mim, é natural associar mais de um sentido às coisas, explica o criador, revelando que essa fusão entre percepções sensoriais foi o ponto de partida para o conceito da coleção. O processo criativo por trás da Match of Senses foi cuidadosamente estruturado para que cada perfume evocasse mais do que apenas um cheiro, mas também cores, texturas, sons e emoções. Cheiro cada fragrância que está em desenvolvimento e tento buscar, para cada uma delas, a cor que ela me traz à mente, ou um som, uma música, uma sensação tátil, completa. Além da qualidade olfativa, a coleção também investe na experiência tátil e visual. Os frascos coloridos e a caixa levemente texturizada foram pensados para estimular ainda mais os sentidos e complementar a proposta multissensorial da linha. Um convite à percepção expandida e à imersão sensorial completa. Conheça a coleção Match of Senses da In The Box. Fragrâncias criadas para serem sentidas, vistas, ouvidas e lembradas. Uma sinfonia de sentidos. A sinestesia não apenas inspira a criação de perfumes, mas também aprofunda a forma como nos relacionamos com eles. Ao permitir que cheiros despertem imagens, texturas, sons e emoções, ela transforma o ato de perfumar-se em uma experiência rica, sensível e profundamente pessoal. Mais do que uma curiosidade neurológica, a sinestesia é uma ponte entre arte, emoção e ciência. E na perfumaria, torna-se uma linguagem criativa capaz de contar histórias invisíveis, mas intensamente sentidas.
Cada fragrância pode ganhar cor, ritmo e significado únicos para quem a usa, revelando-se como uma verdadeira obra multissensorial. Em um mundo saturado de estímulos, a sinestesia nos convida a desacelerar e prestar atenção na forma como os sentidos se cruzam e se complementam. Ela abre espaço para a inovação e para a poesia, e nos lembra que um perfume pode ser muito mais do que um cheiro agradável. Pode ser uma memória, uma imagem, um sentimento. Pode ser, em essência, uma sinfonia de sentidos.